Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula de controle de estoque pelas voluntárias sociais. O propósito da aula de hoje é discutir como a gestão de estoque é importante para garantir a segurança alimentar e nutricional das crianças em creches comunitárias. Hoje será apresentado para vocês um instrumento que é uma planilha de controle de estoque, com o propósito de vocês conseguirem, a partir do que entra e o que sai do estoque de vocês, controlarem melhor o cardápio, visualizarem o que está mais sendo servido para as crianças e, consequentemente, a partir da Resolução 06 de 2020 do PNAE, vocês terem a plena consciência de que está sendo ofertado para as crianças aquilo que é previsto em lei. Também vocês conseguem visualizar isso a partir do Guia Alimentar da População Brasileira para Crianças de 2 anos. Então, o controle de estoque, nesse sentido, é uma estratégia de segurança alimentar e nutricional, onde as creches terão essa ferramenta para facilitar esse processo de gestão. Quem vai explicar para a gente como funciona e de que modo é possível fazer isso com a planilha é a nossa nutricionista em formação, Laila Oliveira. Ela vai apresentar para vocês o instrumento e assim vocês terão possibilidade de acessar e, consequentemente, terem uma gestão facilitada com esse instrumento. Tenham uma boa aula. Olá, pessoal. Me chamo Laila Oliveira. Hoje eu vou estar conduzindo uma aula sobre controle e organização de estoque. Espero que vocês aproveitem bastante esse treinamento. Então, por que é importante ter todo esse cuidado com os alimentos a partir do controle e organização? A gente traz aqui 3 pontos principais. O primeiro seria para evitar que haja tanto desperdício de alimento, porque a partir do momento que você faz esse controle, você tem noção de quando vai ocorrer o vencimento, então você consegue fazer o uso antes de ter essa perda, diminuindo assim o desperdício. Outra questão é evitar que essas comidas sejam servidas vencidas, pois se você não tem um controle, e às vezes na correria do dia a dia, principalmente no ambiente de cozinha que é preciso bastante agilidade, você não percebe que aquele alimento passou da validade. Então, se você tem a planilha para fazer esse controle, é mais fácil evitar que isso aconteça. Além disso, é a questão mesmo de você ter noção do que está no estoque, sem ser necessário você chegar no dia para ver o que é que tem e ali decidir o que vai ser servido. Então, ele ajudaria ali no planejamento, de modo a evitar que haja uma falta de ingredientes no momento do preparo. E dessa forma, a gente pensa, né, que se a gente cuida bem do estoque, cuidamos melhor também das crianças, fornecendo uma alimentação adequada e de qualidade. E a gente traz aqui a definição do que seria um estoque, que é um ambiente em que os alimentos vão ficar armazenados e pode acontecer de diversas formas. Nós temos o estoque de segurança, que ele vai estar ali armazenando a quantidade excedente de produtos que tem no local. Tem o estoque sazonal, que se refere a um estoque quando há uma grande quantidade de alimentos. Acontece muito com frutas, por exemplo, que são mais comuns em determinadas épocas do ano. Então, digamos que está na época de produção de manga, então você tem um estoque sazonal de manga, um grande volume daquele alimento. Isso se chama sazonal justamente por isso, porque é mais comum em determinada época do ano. Temos o estoque de curto prazo, que é muito utilizado em restaurantes, por exemplo, que você tem ali o armazenamento de uma quantidade que vai durar entre 15 dias a um mês. É muito usado nesse tipo de estabelecimento. E temos o estoque imediato, que são pequenas quantidades que vão ser usadas ali pontualmente naquele dia, ou às vezes durante uma semana ou menos. E como tem vários tipos de estoque, a gente entende que o ideal é você se adaptar de acordo com o que você recebe e também com o espaço que você tem disponível para armazenar, porque também não adianta você comprar ou adquirir ou receber um grande volume de material se você não vai ter o espaço para fazer o armazenamento correto daquilo. Então, é sempre ter essa sensibilidade sobre como vai ser feito esse controle e organização. E a gente tem aqui algumas dicas sobre como fazer a organização quando você já tem um estoque ali pronto. O primeiro seria separar sempre por tipo de produto, de modo a evitar que haja contaminação. Por exemplo, você ter um determinado local para armazenamento de produtos secos, que seriam cereais, farinhas e assim por diante. Os refrigerados, como frutas, polpa,
frutas, polpas que estejam congelados, iogurtes, um para congelados e um completamente separado para produtos de limpeza, de modo a evitar que haja essa contaminação devido tanto à toxicidade de alguns produtos, quanto ao fator sensorial mesmo. Cuidados de segurança, que é nunca, em momento nenhum, no estoque, misturar alimentos com produtos de limpeza. Às vezes há necessidade, em alguns locais que a gente visita, a gente percebe que é muito difícil você seguir o que está estabelecido ali nas normas da Anvisa, por exemplo, que exigem que os materiais em que vão ser feito o armazenamento sejam de inox. Então, se necessário que se use madeira, a gente sugere que seja feita a impermeabilização, para permitir que aquele material seja lavável e que possíveis sumos de alimentos que venham a se deteriorar não penetrem na madeira e causem uma contaminação que pode ser passada para novos alimentos. Além disso, manter espaço entre as caixas e a parede para evitar que mofo e pragas cheguem até o alimento. E sempre identificar, principalmente nos locais em que você não vai fazer uso do alimento de uma forma completa naquele momento de uso. Então, se você vai guardar as sobras, é necessário que seja identificado com papel, caneta, fita adesiva e sempre de forma simples e eficiente. Não precisa toda uma estrutura para isso, com materiais simples, como a fita adesiva, é possível fazer esse controle. E aqui a gente traz uma identificação de como seria feita essa etiqueta. Digamos, por exemplo, que a gente recebeu um volume muito grande de margarina. E aí a gente vai fazer um porcionamento, porque a gente não vai usar aquilo tudo de uma vez. Então, a partir do momento que a gente faz o porcionamento e reserva aquele material em um outro equipamento que seja de primeiro uso, porque para evitar que haja essa contaminação, a gente vai identificar ali na etiqueta qual o nome do produto, por exemplo, margarina, a data que o fracionamento foi realizado, a data de uso, que sempre vem na embalagem, então a gente tem que ler todas aquelas informações que estão na embalagem, e lá o fornecedor, geralmente, ele identifica, depois de aberto, esse produto tem que ser utilizado até 5 dias, ou então a validade é até determinado momento. Então, isso também tem que estar identificado na embalagem, e o peso aproximado, se for possível, para você ter um controle do que você está separando. E, além disso, a gente traz aqui o conceito do PVPS, que é o primeiro que vence, primeiro que sai. O objetivo desse sistema é evitar que haja vencimento e desperdício desses alimentos, que teriam que ser descartados, porque eles não estão mais próprios para o consumo. Principalmente quando a gente pensa que o público são crianças, que têm um estado ali imunológico um pouco mais frágil, então é preciso ter todo um cuidado sobre o que será servido para eles. E nesse sistema, a gente sugere que se organize como se fosse uma fileira. Sempre do produto de vencimento mais distante para o produto de vencimento mais próximo. E esse produto que vai vencer mais próximo precisa sempre estar no topo. De modo que na correria do dia a dia, você pegue primeiro ele, evitando que ele vá ficando lá embaixo, até o momento do vencimento, e quando você vai pegar, já está tarde demais. Então, quando você tem essa organização, esse cuidado, que parece algo simples, faz com que você evite um problema maior no futuro, porque a validade ela sempre vai estar ali visível. Uma dica, por exemplo, é você pegar uma caneta vermelha, uma caneta mais chamativa e destacar onde está a validade, para sempre que você tiver no estoque, você ter essa visão. E aí, pensando nisso, há o controle, né? Em alguns lugares é feito o controle através de um caderno, no papel mesmo. Aí você anota em uma folha as entradas com data, a quantidade, a origem de onde veio aquilo e as saídas. Pensando nessa questão de tornar esse controle mais eficiente, a gente desenvolveu a planilha, que vai ser o treinamento que vai ser dado aqui mais profundamente. Quando a gente vem para a planilha, a gente tem aqui 2 tipos de abas. A gente tem a aba movimentações e a gente tem outras aqui que parecem diferentes, mas na verdade são consequenciais. Na aba movimentações, nós temos o registro de tudo que entra e sai no local. E aí a gente pode registrar aqui, começando pela data. Você vai lá e registra que chegou... Hoje é dia 25, né? Bora, chegou hoje, no dia 25/9/2025. E você pode escolher qual foi o tipo de movimentação.
ela já está toda automatizada, a planilha, então é possível você escolher se foi uma entrada, uma saída, uma perda. Perdas seriam o quê? Desperdício ou produtos que estão fora da validade, ou aquele produto perecível que você percebeu que ele já chegou ali com algum problema. Então, todos esses descartes a gente registra aqui já como perda. E nós temos a opção aqui de colocar, de selecionar o produto, que também está automatizada. Então, digamos que eu recebi feijão. Eu posso vir aqui, digitar feijão, escolher qual tipo de feijão que eu estou recebendo, colocar a unidade, por exemplo, o quilo, e colocar a quantidade, 15 quilos. Eu escolho colocar o fornecedor, se eu quiser. E em relação à validade, a gente tem uma questão aqui também. Produtos que já venceram, eles vão ficar vermelho. Por exemplo, se a gente bota aqui 22/9/2025, que é uma data que já passou, aí fica vermelho, porque ele já venceu. Se o produto for vencer entre hoje e daqui a 7 dias, ele vai ficar amarelo, sinalizando que você precisa fazer um uso mais imediato daquele produto. Aí, digamos que eu coloque aqui 27/9/2025. Tá vendo? Fica amarelo. Porém, se o produto for vencer entre 7 dias e um mês, que eu preciso ter um cuidado, eu já fico ciente daquilo, mas não precisa ser tão imediato. Então, eu posso fazer um fracionamento desse uso. 27/10/2025. Aqui já sinaliza que ele não está perto de vencer. E se eu botar 23/10/2025, vemos que ele fica verde. Então, o código é esse. 22 já venceu. 27, você tem 7 dias para fazer o uso. Então, já planeja de forma mais imediata. Dia 23/10, tem 30 dias para vencer. Então, eu já posso fazer aquele fracionamento pensando que eu tenho um mês para utilizar. E a partir do 27/10, significa o quê? Ele está branquinho, significa que eu tenho um tempo maior do que um mês para fazer o uso. Então, não preciso me preocupar tanto. Então, no dia a dia, se eu estou aqui, tudo que eu registrei está preenchido aqui. Aí eu identifico um produto vermelho, eu já sei que eu não posso fazer uso. Então, tenho que fazer o descarte e registrar a perda daquele produto. Além disso, a gente tem nas movimentações uma base, que é o que vai fornecer essa lista suspensa que está aqui. Então, eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos no canto, selecionar a base quando eu quiser adicionar um novo produto. Tudo que eu preciso fazer é chegar aqui ao fim da lista e colocar, por exemplo, carne de pato. Quando eu venho para movimentações, na lista suspensa, que eu coloco aqui carne, já vai aparecer o que eu acabei de acrescentar. Então, para evitar que haja uma poluição, e quando você for fazer uso dos filtros para procurar, vai estar tudo padronizado. Então, não corre o risco de você procurar um produto e não achar, porque ele está digitado de outra forma. A importância do uso da base vem disso. Além dessa planilha e você pode voltar aqui, clicar e ocultar. Então, a base não fica visível o tempo todo para não dificultar seu uso. Além da movimentação, que você pode fazer o registro diário ali de tudo que está acontecendo, você tem as abas mensais, que você faz mais como um controle, um inventário mesmo dos produtos, para ter uma noção de tudo que entrou, tudo que saiu, os saldos. Então, você vem aqui, você vê que os produtos eles já estão listados, então não tem como você botar por dia, como era em movimentações, aqui é mais um controle mensal mesmo. E você tem a opção aqui de escolher a unidade, por exemplo, e colocar as quantidades. O primeiro passo, quando você vai fazer o controle mensal, é fazer um inventário naquele dia e mesmo no estoque, fazer uma contagem de tudo que você tem, colocar aqui qual a validade mais próxima, que também está automatizada naqueles mesmos sistemas de cores que a gente viu há pouco, e preencher a planilha com essa quantidade. Depois, ao longo do mês, você vem e registra. Quando você chega no final do mês de janeiro, por exemplo, você percebe que entraram 30 quilos de abacate e saíram 17. Vocês verem que no saldo já foi feito automaticamente o cálculo do valor que você tem ao final do mês, porque ele já faz essa conta. Ele soma a quantidade que tinha com as entradas e subtrai das saídas, te dando o valor. E aí a gente traz mais uma informação interessante aqui, que esse saldo ele vai automaticamente para fevereiro. Então, em fevereiro, você não precisa chegar lá no estoque e contar tudo novamente, porque a planilha já vai estar te informando o quanto tem.
Então, já te ajuda, além de tudo, a ter esse controle de quanto, se for necessário fazer algum tipo de aquisição, por exemplo, você já sabe quanto você tem, quanto com base no quanto você vai precisar, então quanto você precisa adquirir. Ela te permite ter esse controle sem necessariamente ter que entrar no estoque e contar tudo novamente. Então, é uma vantagem que nós temos aqui. E aí você pode escolher se você utiliza essa primeira aba de movimentações, que você tem um registro diário, ou se você usa apenas a mensal, porque você só quer ter esse controle do que entrou, do que saiu, às vezes mesmo fazer controle no final do ano de todas as movimentações que ocorreram. Ou você pode usar as duas. Vai muito do tipo de estoque, como a gente conversou, tem vários tipos diferentes, então pode ser que uma determinada planilha demande mais do que outra, ou as duas sejam mais adequadas para você. Então, fica muito a critério do estabelecimento decidir qual se adequa mais. Há também a possibilidade de fazer teste com uma, depois fazer teste com outra, para ver no dia a dia mesmo, na prática, qual seria a mais adequada. No momento é isso, a gente vai estar disponibilizando, além da planilha também, um manual, porque a gente sabe que, por mais que tenha treinamento, por mais que o material esteja disponível para poder mexer, podem surgir dúvidas. Então, vai ser disponibilizado também um manual do passo a passo, tem tudo detalhado ali, desde o momento que você recebe, como fazer o download, como salvar no computador para você poder fazer o uso, até mesmo passo a passo de como utilizar cada aba separadamente, para que ela serve, como você pode fazer uma cópia de uma aba para usar ela de mais de uma forma, por exemplo. Está tudo detalhado no manual. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. E qualquer dúvida, vocês podem recorrer a esse material que vai ser disponibilizado. Tenham um ótimo dia.